Olá, alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene de Arte do Colégio Ampliação e nós vamos dar seguimento ao conteúdo que a professora está abordando sobre arte brasileira. A professora iniciou com a semana de 22, falando dos artistas que compunham essa semana, que eles provocaram a sociedade paulista e tentaram aí abalar as rupturas artísticas que o Brasil estava vivendo naquele momento. E também gostaria de falar, gente, sobre uma questão que a professora colocou na prova, referente à Tarsila do Amaral. Lá a professora até coloca na questão, que a Tarsila do Amaral, ela é uma das componentes aí da semana de 22 e que ela apresenta na semana a tela Abaporu de 1928. Então eu perguntei se era verdadeiro e falso, era falso, tá bom? Então quero deixar bastante claro, porque Tarsila do Amaral na semana de 22 é um mito, que nem mula sem cabeça ou curupira, é mito nas artes. Então a gente não pode cometer esse tipo de gafe, ok? Então hoje a professora, mantendo aí sobre a semana de 22, a professora vai falar sobre Anita Malfatti, a única mulher presente aí no grupo da semana de 22. Anita Malfatti, artista, ela vai iniciar seus estudos com a mãe, e ao longo do tempo ela vai ganhando bolsas, ou inclusive até um tio que é arquiteto paga os estudos dela para fora, para Berlim. Ela sofre uma doença congênita, que atrofia parte do braço e da mão, então isso obriga ela a usar a parte esquerda, e isso aí não atrapalha em nenhum o talento da artista. Quando ela viaja para Berlim, aí que ela entra em contato com o cenário expressionista, ainda mais com o expressionismo, aquele movimento artístico alemão. Ela estuda lá em Berlim, uma das escolas, e ela sente essa vibe, dos expressionistas. E isso vai refletir no trabalho dela. Ela acaba voltando para o Brasil e ela vai expor junto com alguns artistas europeus, estrangeiros, e ela vai sofrer duríssimas críticas do Monteiro Lobato. E isso meio que vai abalar ela, mas ainda ela vai voltar para fora, vai estudar, ela vai ter contato com uma série de artistas europeus, e assim ela volta para participar da semana de 1922. Inclusive, a exposição que ela sofre, as duras críticas do Monteiro Lobato, foi uma das situações, momentos que fortaleceu de que surgisse a semana de 22. Foi uma das exposições dela e de mais um artista, o de Cavalcante. E, novamente, ela sofre duras críticas, mas agora de um todo, de jornais, na rádio, e isso, de novo, ela viaja para a Europa para ficar distante das repercussões que ficou. Então, assim, deixa meio que claro na biografia dela que ela é bastante sensível quanto à semana de 22. Ela passa um bom tempo fora e ela tenta, achar novos meios de pintura, ela estuda bastante e ela começa a se desvencilhar dessa ideia, do figurativo. Lembrando, que o figurativo é aquela representação artística que copia a realidade. Então ela vai se desvencilhando, até chegar numa abstração. Mas o que acontece? Ela volta para o Brasil e eu não sei o que acontece, porque ela começa a se inspirar em obras artísticas renascentistas, clássicas, que é o figurativo. Então, eu acho que quando ela chega no Brasil, ela meio que sente a necessidade aí de pintar diferente do que ela aprendeu fora do Brasil. Durante esse percurso também ela compõe aí um grupo dos 5, daí tem Tarsila do Amaral, tem Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e Menotti Del Pitta, e em que eles promovem, mais um movimento artístico voltado para a regionalidade, para o folclore e tradições brasileiras. Mas daí a Anita Malfatti fica nisso, de estudar fora, vir para o Brasil, estudar fora
e vir para o Brasil. E ao longo desse tempo, ela chega a se tornar professora aqui no Brasil, mas é claro as fortes influências dela expressionistas. Isso fica mais claro, né, nas obras que ela vai expor na semana de 22, né, que é o Farol, que provavelmente vocês já devem conhecer, já devem ter visto, que é uma das mais famosas dela. Nós temos o Homem Amarelo e também o Torso. Então, se vocês prestarem atenção, né, aquela ideia do expressionismo, um pouquinho deformado, as linhas elas são bastante expressivas e as cores não estão de acordo com a realidade. Então, ela fica aí entre o estilizado e o figurativo. Na próxima parte do vídeo, a professora vai trabalhar com vocês algumas questões sobre semana de 22. Então, aguardem aí. Enem 2010. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil como uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas do Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas. Então vamos às alternativas. A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias. Certo. Valorizando as cores? Correto. A originalidade? Sim. E a temas nacionais? Sim. Pensar em temas nacionais, essa volta ao indígena, ao folclore, à cultura brasileira, tá correto. Vamos segurar aí a A. B. Defender a liberdade limitada. Olha só que confuso. Liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Não, gente, tá muito confuso isso aí. C. Representa a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Então, se a gente viu ali os trabalhos da artista, da Anita Malfatti, vocês perceberam que não é fiel à natureza. O Homem Amarelo? Não. Então, a C está errada. D. Mantiveram de forma fiel a realidade. Novamente isso, de dizerem que está real, mas não. Ali nós vimos ali uma imagem ali da Anita Malfatti e ela valorizava a expressividade e não copiava fielmente a realidade. Então, a D está errada. E E. Buscar a liberdade na composição das suas figuras. Ok. Respeitando limites de temas abordados. Nada a ver. A alternativa correta é a A, buscar libertar a arte brasileira de normas acadêmicas europeias. Então, essa ideia de o clássico, de proporção, luz e sombra, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Resposta correta, A. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. A professora vai dar início ao grupo dos 5. Beijos, até mais, se cuidem.